Há um ditado que diz que as pessoas só fazem conosco aquilo que nós permitimos elas fazerem. Em certa medida é verdade. É verdade porque as pessoas toleram, as pessoas permitem, as pessoas consentem que seus semelhantes se intrometam em suas vidas, que eles busquem fazer como acham o certo na vida alheia. E isso é um erro. Muitas pessoas, querendo ser boazinhas, educadas, queridas, aceitam isso. Aceitam isso com um grande peso no coração. Aceitam isso com um sentimento terrível de rejeição frente à intromissão alheia. E isso é errado. Quando sentimos a nossa consciência dizendo que não devemos aceitar determinadas coisas, quando sentimos dentro de nós uma repulsa, um nojo diante de determinadas situações, temos que dar um sinal de pare. Precisamos fazer as pessoas retroceder. Quem sabe até retirá-las de nossa vida. Porque muitas vezes existem tantas pessoas em nossa vida, existe um excesso de pessoas em nossa vida, que é preciso selecionar, dar uma peneirada, retirar algumas pessoas, para que possa existir novamente um espaço vital. Precisamos do nosso espaço. Precisamos de um espaçamento diante das pessoas, frente às pessoas, para que nós possamos ter o nosso próprio espaço. Se não conferirmos uma medida, se não fizermos um reordenamento da nossa vida, se não mantermos uma certa distância em relação às pessoas, não sobra espaço para nós mesmos. E daí as pessoas passam a ditar o que devemos fazer. E as pessoas só fazem conosco aquilo que nós permitimos elas fazerem. Muitas vezes porque não queremos ser grosseiros, porque não queremos dizer não, porque não queremos pontuar. Queremos ser agradáveis sempre. Mas essa mania de querer ser agradável sempre é fraqueza, é moleza, é incapacidade de dizer não, de colocar o intrometido no seu devido lugar. Cada macaco deve estar no seu galho, como diz um outro ditado. E é assim na vida. Para nos desenvolvermos espiritualmente, precisamos de autoconfiança, precisamos de autoestima, precisamos acreditar em nós mesmos, necessitamos de uma robustez interior. E isso somente pode ser alcançado, isso pode ser adquirido por meio de uma vida serena, de uma vida no seu canto, sem tantas intromissões. Quando as pessoas se metem na vida de alguém em demasia, esse indivíduo que é invadido, ele baixa a sua autoestima, ele perde a autoconfiança, ele se torna fraco e com isso é arrastado, é manipulado, é influenciado. Então o desenvolvimento espiritual de uma pessoa depende desta robustez interior. É como uma árvore. Para a árvore se tornar grande, para a árvore ter um tronco grosso, forte e resistente, ela precisa do seu espaço. A árvore que não tem o seu espaço, ela é sufocada pelas outras árvores. E nós, seres humanos, vivemos numa situação parecida. Cada um necessita ter o seu espaço, sem se intrometer na vida dos demais. Então é preciso dar um sinal de pare. Se as pessoas estão invadindo a nossa vida, precisamos nos impor. Não podemos permitir que elas façam aquilo que não agrega algo em nossa vida, aquilo que nos prejudica,
que rebaixa a nossa autoconfiança, que destrói a nossa autoestima, a nossa satisfação de viver? Quantas pessoas não têm satisfação de viver nesta vida porque estão sufocadas por seus semelhantes? Pessoas metidas, pessoas invasivas, invasoras, pessoas que fazem com os seus semelhantes o que bem entendem. E se nós consentimos, as pessoas, elas fazem conosco o que bem entendem. É assim. E depois não adianta reclamar, porque é uma questão de atitude, é uma questão de vibração. Por isso temos que ter uma vibração forte. Por isso temos que ter uma presença de espírito. Por isso temos que ter um propósito de vida e não permitir que os demais invadam o nosso propósito de vida. Porque assim as pessoas fazem conosco aquilo que nós permitimos elas fazerem. E quando se diz a verdade para essas pessoas metidas, elas têm um verdadeiro chilique. Acusam aquele que pontua as coisas como alguém sem amor, um ingrato, um mal agradecido, alguém de coração duro, que não tem sentimentos, mas é sempre assim, os intrometidos, quando são desmascarados, quando são colocados no seu lugar, ficam ressentidos, magoados, porque são pessoas que não têm uma vida própria e que vivem as vidas alheias. As vidas de parentes, as vidas de amigos, de companheiros no trabalho, são pessoas que estão sempre se intrometendo e quando são chamadas à atenção, se sentem injustiçadas, ofendidas. Porque nada resta de suas vidas senão se ocupar com as vidas alheias. E daí ouvir a verdade incomoda demais essas pessoas. Porque elas não têm uma vida própria e o que lhes sobra é intrometer-se nas vidas alheias, nos problemas alheios. E isso é um erro, cada um precisa cuidar da sua vida. E esta frase que estou aqui abordando neste vídeo, que as pessoas só fazem conosco aquilo que permitimos elas fazer, esta frase ela vale para inúmeras dimensões da vida. Na vida familiar é assim, na vida profissional é assim, na vida de consumo é assim. Quantas pessoas vivem reclamando dos exploradores, do mercado consumista, que submetem as pessoas por meio do seu consumismo, mas são os próprios consumidores que se submetem. Os consumidores sem vida própria, que transformam o poder de compra no seu ideal de vida, se submetem ao consumismo. E é assim, as pessoas só fazem conosco o que nós permitimos elas fazerem. Isso vale para as grandes empresas, para as grandes marcas, para todo esse consumismo dos dias atuais. Isso vale para os modismos só fazem conosco aquilo que nós permitirmos eles fazerem. Isso vale para a classe política só faz para os cidadãos aquilo que os cidadãos permitem. Classe política abusiva, de esquerda, de direita, de centro. Isso vale para as religiões com seus sacerdotes falsários que querem apenas dinheiro e que fazem com os crentes aquilo que eles permitem fazer. Isso vale para as doutrinas econômicas, essa frase vale para tudo nessa vida. Porque as pessoas permitem os demais fazerem o que bem entendem, sejam grandes corporações, classes políticas, grupos culturais ou indivíduos. E depois, quando sofrem as consequências, reclamam, se queixam. Mas as pessoas deveriam pensar antes de consentir, antes de se submeter,
a marcas, a modismos, a influências, a tendências, a partidarismos, a ideologias. O problema é que inúmeras pessoas se tornam tapetes, se tornam tapetes, e quem se torna um tapete é pisoteado. E depois não adianta reclamar. O ser humano precisa ter autoestima, autoconfiança, ele tem que ter uma vontade própria, ele precisa ter uma determinação. E isso somente é alcançado por meio do cultivo da sua vida interior e quando conseguimos estabelecer uma certa autonomia, uma certa independência frente às influências externas. É claro que não somos completamente independentes, mas podemos alcançar uma independência relativa, precisando de menos do que os demais precisam. Hoje as pessoas têm tantas necessidades, se tornam viciadas e daí são soterradas. E daí as pessoas fazem aquilo que é permitido fazer. E como eu disse, isso vale para tudo. As inúmeras esferas da vida social hoje estão nesta situação de submissão, onde uma grande massa de pessoas se submete a outras pessoas por fraqueza, por indolência, por preguiça, por medo de dizer a verdade. Quantos indivíduos não sofrem nas mãos de familiares ou de companheiros de trabalho, de vizinhos, de colegas, porque não querem se impor, não querem dizer não querem criar uma situação ruim, não querem criar uma crise. Ora, na hora da libertação, de se libertar da intromissão de alguém, precisamos ser fortes, precisamos colocar as cartas na mesa e dizermos não e rompermos a relação ou o relacionamento que é prejudicial para nós, seja no trabalho, na vida familiar ou na vida profissional, na vida pessoal. Precisamos de uma autonomia e de uma independência, e só conseguimos isso se delimitarmos e estabelecermos o nosso espaço, se não permitirmos que outras pessoas invadam o nosso espaço, porque se permitirmos que outras pessoas invadam o nosso espaço, vão fazer conosco o que bem entendem, porque consentimos ao permitirmos elas adentrarem o nosso espaço, o nosso território. É assim na vida. Então é preciso ser firme, é preciso saber o que serve para nós e o que não serve, e dizer não, e estabelecer um certo distanciamento em relação às outras pessoas. Isso aqui não é antipatia, isso não é ser antissocial, não é ser egoísta, mas é requerer para si o seu espaço por direito para cuidar da sua vida e se desenvolver espiritualmente. Porque as pessoas só fazem conosco o que nós permitimos elas fazerem. Se nós dermos espaço, as pessoas fazem conosco o que bem entendem. É assim mesmo. É preciso pontuar essa questão e é preciso barrar aqueles que nos prejudicam, que invadem a nossa vida pessoal, a nossa vida interior e a nossa privacidade. Isso é uma questão de autoestima, de coragem, de determinação e de saber o que se quer e o que se precisa nesta vida. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!